Você define o outro pelo que ele não é e você se define pelo outro. Então, há uma grande necessidade, há uma busca hoje em dia muito grande, principalmente um mundo com tanta informação e com aquela ideia de você pode ser qualquer coisa, que na tentativa de você encontrar sua identidade, você fica buscando definir o outro, o Oriente. E aí tentar definir a China é um dos grandes desafios que as pessoas têm. Principalmente que definir 1,3 bilhão de pessoas em uma única característica, assim, ou um conjunto de características, é muito complexo. Eu sou Kelly Ferreira, professora de Relações Internacionais na PUC Campinas, doutora em Relações Internacionais pela USP e pesquisadora do Observa China. A primeira vez que eu fui para a China foi em 2014. Eu já pesquisava a China, eu já estava fazendo as pesquisas do doutorado. E é interessante porque eu achei que eu não teria um grande choque cultural, uma vez que eu já tinha pesquisado, lido vários relatos de viagem. Tem alguns livros, como, por exemplo, o da Cláudia Trevisan, Os Chineses, que é um relato muito interessante sobre o dia a dia da China. Então eu pensei, estarei super habituada. Mas, na verdade, não. Eu não cheguei muito habituada. Quais foram os primeiros choques ou os principais choques? Eu creio que coisas pequenas do dia a dia. Primeiro choque, por exemplo, a medicina chinesa, o quão presente ela está no dia a dia do chinês. Uma coisa simples para a gente é a temperatura da água. Para o brasileiro, você perguntar natural ou gelada é algo convencional. Para um chinês, você pode até perguntar se ele quer gelada, mas a probabilidade dele falar, mas você tem água quente? É muito maior. Por quê? É uma questão da medicina chinesa, que acredita que você não pode desnivelar a temperatura do corpo e isso se torna muito mais saudável. Então, eu acho que um dos primeiros choques que eu tive foi justamente observar o quanto você tem da medicina chinesa no dia a dia. Por que isso é curioso? Porque a medicina ocidental, por mais que a gente fale, olha, farei um check-up para poder evitar doenças, normalmente a gente só vai no médico para quando a doença já está instaurada. No caso dos chineses, a medicina chinesa, ela tem um fator muito preventivo. Então, mesmo que você não sente nada, mesmo que você não fez nenhum exame, você tem um cuidado com a alimentação, com o sono, com a redução do estresse, até mesmo com essa questão da temperatura da água que eu ilustrei, para justamente você evitar doenças. Então, a medicina chinesa ela tem um caráter muito mais preventivo. E essa prevenção fica muito mais clara no dia a dia e até mesmo nos comportamentos. Uma outra questão que é muito chocante é uma sociedade gigantesca. Para quem mora em São Paulo, uma grande piadinha é que você sair na China é sempre uma grande ida 25 de março no Natal. Mas você ir num comércio popular aqui em São Paulo ou no Brasil, normalmente ele está desordenado, as pessoas estão se trombando, você tem muito barulho, você não tem uma ordem. Na China não, você tem uma sociedade gigantesca, todos circulando ao mesmo tempo ali na rua, você tem todos os horários de pico, como qualquer sociedade tem, mas é ordenado. Eles têm uma capacidade surpreendente de ordenar grandes massas de pessoas. O metrô é muito organizado, as ruas são muito organizadas, elas são muito limpas, o que é público é extremamente organizado e você tem uma colaboração, uma psique popular que coloca que eu preciso manter isso organizado, porque por mais que aquilo talvez me gere algum desconforto, mas no todo eu tenho um benefício muito grande.
Então, a organização que você vê nas ruas, nos transportes públicos, ela está muito pensada pelo governo, tem várias orientações sim, mas você percebe que ela funciona porque a importância do coletivo já está embutida em todo mundo e eles fazem esses pequenos comportamentos que podem até gerar algum desconforto, mas esses pequenos comportamentos reverberam em uma sociedade muito organizada, eles compreendem a importância dessa sociedade organizada e eles buscam preservar essa sociedade organizada. Então, eu posso dizer que um dos choques que eu tive é o quanto a coletividade é importante para o chinês. O que é que nós temos no pensamento oriental? Nós temos já com Nagarjuna a desconstrução do eu enquanto algo isolado, enquanto algo individual, enquanto algo que subsiste por si mesmo. Então, a ideia de que algo subsiste por si é bombardeada logo no início da filosofia oriental. Não só na filosofia indiana, como na filosofia chinesa também. Toda a filosofia chinesa é uma negação permanente da ideia de que tem um eu isolado, que tem um ego isolado, que tem algo isolado e a afirmação de que todas as coisas estão numa interconexão, numa inter-relação. Portanto, o próprio eu é um eu relacional. E o eu atômico ainda é um problema para o Ocidente. O predomínio no pensamento oriental é o predomínio da ideia de que todos esses elementos funcionam no formato de rede. A rede é abolida na história do pensamento ocidental, a rede é vista como a negação da liberdade. Se nós olharmos a questão do mandato divino, ele era uma ideia que o imperador recebia uma ordem do divino e ele organizaria toda a sociedade com referência nessa ordem. Quando você tem Confúcio, ele troca um pouco. Em vez de você observar o que está no céu, você aprende com o que está na terra, ou seja, você aprende com o outro. E isso daí facilita a organização social. Só que isso já vem de muito longa data e você traz nos pensamentos confucianos uma questão de eficiência. E uma eficiência social por quê? Para você organizar uma sociedade, você sim pode impor regras, mas é muito mais eficiente quando você cria essas regras e pauta toda a organização social em cima de comportamentos que já existem de alguma forma. Você pode dar pequenos ajustes, mas eles já existem. E no caso do confucionismo, por ele trazer a ideia de você aprende com o outro, você aprende com a sociedade, ele cria determinados comportamentos que perduram até hoje e as pessoas muitas vezes não identificam que vem do confucionismo. A ideia burocrática de você ser um tecnocrata mesmo, de você organizar a sociedade em cima de talentos, vem justamente do Confúcio. Dessa ideia de você faz o que é bom para todos e você se especializa nisso. A ideia do bom para todos é porque você só sobrevive em sociedade. E por você viver em sociedade, eu não estou apenas pensando na minha família. Ou se você pensar em família, ela não é uma família vista como a forma ocidental. Quando eu digo forma ocidental, a gente considera assim, tios, primos, familiares, mas parece uma família distante. Quem é a sua família que você protege? Quem mora com você. Seus pais, seus irmãos. Na China já é diferente. A família é um conceito muito mais amplo. Por quê? A sua probabilidade de sobrevivência, isso olhando bem mais antigamente, atualmente, a sua probabilidade de prosperidade depende da sua rede. E a sua rede primária é a sua família. E essa família vai ser um conceito amplo. Seus primos, seus tios, e aí os primos não são só o primeiro grau, são o segundo, o terceiro, e tudo isso constitui porque, trabalhando em equipe, você combina diversos talentos e isso aumenta a sua probabilidade de ser mais bem-sucedido. Essas são características que vêm de muito antes. E a ideia era, na verdade, sobrevivência. Mas agora, essa sobrevivência, vamos colocar assim, na sociedade atual, é a prosperidade. Então, você identifica essas questões, identifica essas características, elas têm um viés confuciano, mas muitas vezes a sociedade, hoje em dia, ela não consegue nem ver que veio dali, porque já faz tanto tempo e já está tão intrínseco, está tão arraigado na sociedade, que se torna um pensamento comum. A globalização, muitas pessoas falam, ela unificou o mundo. Na verdade, ela unificou o consumo.
você tem na globalização uma ideia de que todo mundo tem os mesmos valores, as mesmas ideias, você tem os mesmos conceitos. Isso não é verdade. A globalização, ela permite que você tenha acesso a informações muito rápidas, ela permite que você tenha acesso a produtos, itens, receitas, objetos culturais, comida, livros, filmes, músicas de outros muito mais fácil do que você tinha não vou nem colocar um século atrás, mas há 50 anos atrás. Ou até mesmo, se eu pensar quando eu comecei a estudar mandarim, há 10 anos atrás, eu não tinha acesso nenhum a, né, a música ou seriados chineses. Agora isso é muito mais fácil. Então a globalização, ela permite um acesso muito amplo e esse acesso muitas vezes é confundido com uniformizar os valores, as preferências de todas as pessoas, mas não é verdade. Você tem um acesso mais disseminado, mais amplo, e é um acesso ainda assim relativo, é um acesso para quem tem dinheiro. Se você não faz parte de determinada camada social, você não tem. E esse conhecimento, ele pode traduzir de uma forma muito simpática, que é você compreender o outro e a partir dessa compreensão do outro, você se torna um pouco mais próximo, você se torna mais empático. E isso faz com que a gente sinta que tenha uma ligação, que tenhamos os mesmos valores, mas na verdade não dá para dizer que a globalização fez isso. A globalização permite a gente ter essas informações para identificar isso no outro. Nessa identificação com o outro, o que nós identificamos como igual ao outro, como semelhante ao outro, até mesmo como diferente, muitas vezes são valores e princípios que eles já estão intrínsecos à natureza humana, eles já estão ali paulatinamente sendo transmitidos. Então a ideia é que quando você tenta comparar o brasileiro e o chinês, pegar um aspecto da receptividade. Muitas vezes as pessoas pensam que os chineses serão extremamente fechados. Eles têm sim uma ideia de ordem, eles têm uma ideia muito boa de trabalhar em equipe, mas você não tem aquela ideia do silêncio, que todo mundo pensa, o chinês sempre vai ser comportado, recatado. Se você entrar num restaurante chinês, é muito diferente de entrar num restaurante no Japão, e é muito interessante que é muito parecido a você entrar num restaurante no Brasil. Você tem muita gente rindo, conversando, muito barulho, muita animação. Então, isso é algo que, por exemplo, chocava os brasileiros quando nós íamos a restaurantes e eles estavam ali pela primeira vez e olhavam e falavam, nossa, eu achei que estaria um silêncio, todo mundo super comportado, comendo em silêncio. E não, você tem ali aquela animação bem característica brasileira. Nós identificamos isso a partir do acesso que a globalização permite, mas esses princípios, esses valores não são nos ensinados pela globalização, eles já estão ali. Se nós olharmos a história mundial, eu não vou nem pegar antes de Cristo, que já tem história chinesa, mas pegar ali, século 0 em diante, os países mais ricos, eles, ou mais bem-sucedidos, mais organizados, eles não estavam no Ocidente. Na verdade, o Ocidente era muito primário, eles estavam ainda se separando em feudos. A China já tinha burocracia, você já tinha concurso público. Para trabalhar para o imperador, você tinha de fazer uma prova no qual você entrava no nascer do sol, você saía quando o sol se punha. Ela era sobre filosofia. Por quê? A ideia da filosofia, os trabalhos que você tem que desenvolver, e aí eu vou pegar um paralelo com os trabalhos de hoje. O advogado, o contador, o médico, são conhecimentos técnicos. Então, só serve para desempenhar aquela função. A filosofia, ela tem uma função muito mais ampla. Você consegue ver de forma holística, ou seja, de uma forma completa tudo. E se você consegue ver de uma forma completa, você enxerga as necessidades e formas diferentes, por exemplo, de criar solução de problemas. E aí a parte técnica você pode aprender rápido no dia a dia. A sociedade chinesa, durante boa parte da sua história, ela esteve organizada dessa forma. Você aprende filosofia e a parte técnica você aprende no seu trabalho. E isso fez com que a sociedade chinesa, até mais ou menos ali meados do século XIX, ela fosse imensamente próspera, muito mais próxima do que a Europa. A Europa entra em contato, tem as grandes navegações, chegam até a China, querem comercializar. A China aceita comercializar fazendo o quê? Só fornecendo produtos, mas ela não compra, porque ela não vê necessidade de comprar os produtos ocidentais. Foi uma tentativa desesperada de fazer com que a China compre produtos ocidentais, é introduzido o ópio. Então você cria um vício para conseguir entrar
naquele país fechado. E a partir dessa entrada, o que você tem? Um corrompimento da sociedade, da organização chinesa, porque os estrangeiros começam a se organizar e a conquistar territórios. Até hoje, se você for em Xangai, tem vários bairros que, embora ele tenha o nome chinês, muitas pessoas o conhecem pelo nome, na verdade, da época de colônia, da concessão britânica, da concessão francesa. O que isso traz com essa estratégia da China de potência? A ideia de ser potência é voltar a um status que ela tinha antes. Não é uma novidade. Na verdade, o normal, vamos colocar assim, se nós olharmos a história num todo, assim, colocando do século zero até agora, boa parte foi a China sendo potência, a China sendo rica. Foi um pequeno hiato de tempo, esse pequeno espaço ali de meados do século XIX até agora, que você tem uma decadência, e aí não é só a China, é todo o Oriente, Índia também, isso também acontece. Você tem essa decadência dessa sociedade oriental, o Ocidente ele prevalece e a história é contada por quem vence. Então o Ocidente conta a história do jeito que ele quer, quando você aprende história na escola, parece assim que a Europa era organizada e todo o restante do mundo era um grande buraco negro de caos no estado de natureza. Quando não era isso, na verdade você tinha coisas muito mais organizadas no Oriente e até no Oriente Médio, que é um nome muito ocidental. Ele foi definido porque os britânicos, mapeando onde eles iam, eles olhavam, olha, nós temos um Oriente próximo, temos um Oriente Médio e o Oriente Distante. Até hoje nós usamos essa terminologia, sendo que é uma terminologia eurocêntrica. Quando eu fui morar em Pequim, em 1994, eu entro no Ministério das Relações Exteriores da República Popular da China, por algum motivo, e vejo fixado na parede um outro mapa mundi, do mesmo mundo. Só que neste outro mapa mundi, a laranja foi cortada a partir de um outro ponto. E o que está mais próximo do centro do mundo? A China. Ou seja, o Oceano Atlântico vai cair para um outro lado e o Oceano Pacífico fica mais centralizado. É o mesmo mundo, visto a partir de uma outra ótica. E eu não tenho dúvidas, portanto, de que nós vivemos um momento histórico dramático em que o eixo de poder político, econômico e militar, que por 300 anos se concentrou no Oceano Atlântico, se transferiu, ou está se transferindo, para o Oceano Pacífico. Até porque, qual é a relação bilateral hoje mais importante no cenário global? Estados Unidos e China. Portanto, nós estamos vivendo, repito, dois momentos de mudança de padrão histórico muito importantes. Da bipolaridade da Guerra Fria para um mundo multipolar, de um mundo eurocentrista para um mundo em que a região do Pacífico é fundamental. É interessante você olhar da sociedade chinesa, até mesmo a construção de China, até mesmo o próprio nome, Zhongguo. Zhongguo, a ideia do Zhong, muita gente traduz como reino do meio, mas eles entendem o meio como ser o centro do mundo. Na verdade, era algo, de novo, muito prático. Quando você tem o Estado chinês se formando, você tem ali a capital e eles estão no centro, e você tem ao redor deles diversos povos que são os chamados bárbaros. E à medida que ele vai se expandindo, a China se expande, ela vai absorvendo esses povos. Então, ela tem Zhongguo, esse reino do centro ou do meio, porque ela está geograficamente no meio dos povos que são diferentes. Essa ideia de você ir ampliando justamente é para a segurança, para você ter mais acesso, pensando nesse período de construção do Império Chinês, acesso a mantimentos, a aumentar a probabilidade de sobrevivência. Bem prático. E ela se mantém, e por que esses outros povos, por que eles vão aceitando muitas vezes? Não é que venham sem lutar, mas você tem uma ideia de preservação. Olha, funciona, o outro povo foi, a gente, lógico, acaba tendo uma luta, mas eles acabam sendo absorvidos pela burocracia, vamos colocar assim, as formas de governo, e isso eles vão replicando, vamos colocar assim, esse modelo de governo, e à medida que vai funcionando, os outros vão ficando. Atualmente, temos grandes choques? Temos sim, entre as 50 etnias, e uma tentativa, por exemplo, do governo chinês de você reduzir isso é até a própria questão do idioma. O mandarim ele já foi simplificado, porque quando você simplifica, você aumenta o acesso. Então,
isso reduz, assim, diversas etnias que talvez não utilizassem o chinês tradicional, elas passam a usar o mandarim porque ele se torna mais acessível, ele é ensinado na escola e aí o idioma se transforma numa ferramenta de unificação. Desde 2005, o soft power surge com força, no sentido de receber investimentos bilionários do governo chinês, desde o governo Hu Jintao, como esse instrumento, para ser, de fato, um instrumento de política externa, para a China conseguir poder influenciar, poder chegar em outros territórios e lugares, também a partir da cultura. Então, no período que eu morei em Pequim, que foi de 2004 a 2013, em 2004 eu cheguei numa China que era majoritariamente rural e analógica. E em 2013, quando eu voltei para o Brasil, eu deixei uma China majoritariamente urbana, pós-tecnológica, de classe média, pós-olímpica, dentro desse país que se reconhece como o centro, né, o nome China em chinês é Império do Meio, né, Império do Centro, enfim, que surge no século XXI e se organiza e se agrupa, né, e começa a se posicionar no sentido da conjuntura geopolítica mesmo, querendo enfatizar cada vez mais a presença em outros territórios, sabendo da dificuldade que é isso, sabendo dos preconceitos no sentido de não ser compreendida propriamente, em função desse desconhecimento que temos ainda muito profundo em relação ao que é a China. Soft power ele surge, na verdade, ali no contexto da Guerra Fria, a ideia de soft power, de se estudar de soft power, e é uma ideia que se traduz no português como poder brando. É um poder de atratividade. Ao invés de eu forçar outro país a fazer algo que eu desejo por meio da força ou coerção, eu atraio, na verdade, eu crio um cenário, eu dissemino valores e ideias que aquele outro país, e principalmente aquela outra população, deseja me imitar. Ela deseja estar próximo a mim, porque ela vê como melhor. A tentativa da China de soft power é um tanto diferente. Ao invés deles construírem, dessa busca de mostrar como que é a China, de entrar no cinema, música, idiomas, não é uma tentativa de construir uma imagem e semelhança, que todos sejam igual a mim. Mas, na verdade, é uma ideia de você desfazer um mito que foi construído durante décadas e ainda continua muito forte no imaginário popular. O soft power chinês, ele é muito mais utilizado para desfazer uma imagem negativa que está aí fora. Uma imagem negativa que gera muitos estereótipos e uma imagem negativa que gera xenofobia. E a xenofobia, muitas vezes, ela é criada não é porque você tem um conceito formado com base em experiências, mas por um preconceito que ele é construído por base em caricaturas de informações incompletas. O medo aparece pela falta de informação.